Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Garimpo da Arte Avarense. A Mauri Albuquerque aqui na apresentação, ali na técnica do som. Maurício Bruno Damião, como todas as terças-feiras acontece. Terça-feira aqui em julho, 7 de julho, completaremos 5 anos, né, seu Maurício? 5 anos que tem, 5 anos é bodas do quê? vida casada, cara. Bom, deve ser bodas de alguma coisa. Se alguém tiver online aí quiser ajudar a gente a descobrir, 5 anos é bodas do quê? Boa noite, Maurício. Como é que tá? Como é que estão as coisas? Tudo certinho, Maurício. Como é que tá aí? Como é que passou o final de semana? Como é que é? Olha, muito bem, viu? Só nas produções, viu, Maurício? A gente tá sabendo. Só nas produções aí, Se cara. quiser saber essa produção, é só entrar no Instagram do Garimpo, a gente vê os... É verdade, Maurício, com colaboração sua, com colaboração de muita gente, né? E nesse domingo não será diferente, terá mais um videozinho aí. Hoje a gente vai aprender como usar a IA nesses vídeos, não é? Pois é, aproveita, Maurício, e a Renatinha tá falando aqui, ó, que é bodas de madeira, a gente está completando dia 7 de julho, viu? Bodas de madeira. Maurício, apresenta para nós aí, cara, quem que tá no programa hoje, rapaz? Ele é multiartista, assim, pra falar a verdade. Foi o primeiro baixista da Fan Pop. Primeiro baixista da Fan Pop. Hoje eu vou falar outras coisas, mas você tocou na banda, no grupo Avaré, depois Fruto Primeiro. Assim, é um dos... Cara, Fruto Primeiro, hein? Que bacana. Abrindo as portas para os músicos de Avaré, que gravou recentemente, a gente tocou aqui já na Índia, o disco que eles gravaram. Depois de 40 anos, né? Inclusive, recentemente eles estiveram aqui no programa. O EP Origens. Vamos falar o nome rápido aí para quem está ansioso ouvindo pelo rádio, pelo carro, em casa lá. Quem é que está? O Zé Coelho. O Zé Coelho, também conhecido como Joseph Coelho. E eu vou perguntar para ele, boa noite, Joseph, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Que legal conhecer você, cara. Eu tô muito feliz de conhecer você, cara. É um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui batendo um papo com a gente, cara. Eu agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui. Cara, quer dizer então que você lida com IA? Isso, essa é a minha cara? Parte, o outro lado o lado sombrio da força. Entre tantas forças, esse é o lado sombrio. A minha formação é em tecnologia, né? Desde que eu saí de Avaré, saí com 16 para 17 anos, já fui estudar e sempre ligado à tecnologia, sempre desenvolvi carreira na área tecnológica. Sempre em paralelo com a música, até um determinado ponto. Depois não deu mais para continuar com a música e com a carreira no mundo corporativo, eu acabei optando pelo mundo corporativo e me afastei um pouco da música, né? Mas a música nunca se afastou de mim. Então agora, quando eu me aposentei, tive a oportunidade de, junto com o Cláudio de novo, meu primo e parceiro da velha guarda, né? E a gente pôde voltar a fazer música realizar de um novo. sonho que foi pegar muita música que a gente tinha feito lá 40 anos atrás e gravar, que a gente não tinha registro. O Cláudio me contou que vocês têm em torno de 300 composições, é verdade? O Cláudio tem muita coisa, eu não tenho isso. O Cláudio Ele é o letrista e você é o... a gente fazia as duas coisas juntos. Você escreve também? Escrevia e fazia música. Naquela época naquela década de 80 ali, era uma efervescência, a gente morava junto, morava numa república, então a gente fazia música 24 horas por dia. Tinha dia que sensacional. O dia inteiro. Cara, me conta uma coisa, vocês foram participar do Festival de Iacanga lá Festival de Águas Claras em Iacanga? Ou você estava Toquei naquele festival. Foi na edição de 84? Porque o festival começou em 75, né? A primeira edição. O Cláudio tem a memória melhor do que eu, mas foi nos anos 80, né? Foi nos anos 80, acho que foi o último que teve. Ah, foi o último, deve ter sido 84, né, Maurício? Você assistiu o documentário O Barato de Iacanga? Não. Rapaz do céu, ele aborda as 4 edições. Né? Estava no Netflix até onde eu assisti, né?
E eu vou assistir de novo para ver se menciona. Não vai mencionar, mas para nós foi uma experiência, você imagine, para um grupo daqui de Avaré, era o Fruto Primeiro, né? Que era o estoque do interior de São Paulo, né? O Fruto Primeiro, ele participou da vanguarda paulistana na década de 80, né? A gente estava inserido naquele contexto da Lira Paulistana. Da Lira Paulistana. E, sabe, Itamar Assunção, todo aquele povo. A gente nunca conseguiu romper a barreira de ir para o mainstream, né? De chegar a ter o sucesso que eles tiveram. Mas a gente frequentava os mesmos lugares, tocava nos mesmos lugares. Tiveram contato. Radar Tantã, Sesc Pompeia, Lira Paulistana, Teatro Cultura Artística, Festival da Elis Regina, que teve, quando teve o primeiro Festival da Elis Regina, depois que ela morreu. Então a gente participava de todo esse segmento que era o movimento ali da década de 80, que depois, quanta gente nasceu ali, né? Titãs, aquela vanguarda ali paulistana foi de onde veio o TT Espíndola. Vocês viveram tudo Itamar isso, Assunção, cara, de perto. Tudo isso de perto, Que sensacional. A gente, Jean Garfunkel, o Celso Biafra, César Brunetti, todo mundo junto ali, era uma turma só. Uau, quanta bagagem. Foi muito legal. E aí vocês também, você estava me contando aqui em off, que vocês também participaram da primeira edição da Fanpop, né? Como Fruto Primeiro. Eu participei e organizei, né? Porque na verdade eu participei, eu e o Cláudio, a gente participou da criação da Fanpop junto com o Juca, né? Pô, você estava no bolo ali também da criação da Fanpop? Porque a gente participava do festival fora de Avaré, a gente ia para vários festivais. E sempre íamos, nós e o Juca ia também, porque ia o grupo de nós, eu tinha com o Cláudio o grupo Avaré. E o Juca, na verdade o Juca foi o precursor, foi por causa do Juca que a gente começou a entrar em festival. O Juca começou antes, né? E depois a gente começou indo atrás do Juca. No Juca ia, a gente ia atrás também. E depois acabamos indo junto, né? Mas o que acontece é que a gente ia nos festivais e a gente ficava frustrado, porque o júri tinha, sem nenhum demérito, mas o júri era o professor de matemática, a cabeleireira não sei de onde, o presidente da Câmara, dos vereadores. Isso nos festivais aqui onde vocês participavam? Qualquer festival. A coisa não era profissionalizada. O som era horrível, ainda, né? O som era uma porcaria, você não conseguia se ouvir, você não conseguia tocar, não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha nada, era uma coisa assim amadora, né? José, a história principalmente dos shows de rock, de MPB, também acho que se profissionalizou em termos de som, qualidade de som, acho que de 85, após o Rock in Rio, né? Que deu aquele upgrade, assim, vamos falar assim, né? Mas aí tinha eu, o Juca, o Clóvis Guerra, Cláudio, tinha mais o Fábio Correia Martins, né? Tinha o Paulinho Guazelli, tinha Zé Carlos Pinto, tinha toda essa turma. O Paulinho Guazelli era músico também não, né? Não, mas era mais da turma. Era da turma que a gente estava todos juntos. Aí o que acontecia? A gente se reunia nos botecos aqui em Avaré, e o Juca sempre falando, pô, estamos fazendo um festival, e a gente sempre falando, o dia que a gente for fazer um festival, vamos fazer um festival do jeito que tem que ser, né? E aí, seriedade, aí tivemos a sorte do pai do Juca ser eleito prefeito. Com o fato dele ter sido eleito prefeito, a gente conseguiu os patrocínios naquela época da Milita, da Secretaria do Estado. Então foi possível de se fazer um festival que rompeu todas as barreiras dos festivais que a gente tinha até então. O som foi um som de primeira linha, para você ter uma ideia, o primeiro som que foi contratado aqui, acho que o primeiro ou o segundo que foi contratado era do Rogério Costa, que era irmão da Elis Regina, que tinha um som, um som absurdo. Até a antiga RTC veio aqui, foi televisional o evento, né? A TV Cultura veio no primeiro evento. E a gente fez um primeiro evento que pagava para os músicos virem aqui, eles recebiam uma ajuda de custo, então o cara chegava aqui, tinha uma ajuda de custo, tinha um hotel para ficar. O prêmio era um prêmio em dinheiro que valia a pena. Então o que aconteceu foi que no primeiro festival que teve aqui em Avaré, o nível foi muito bom. O nível dos participantes foi incrível. Que até então era só nacional, né? Não tinha avarense que se inscrevesse, já ia direto para nacional disputar, né? Eu cheguei a participar do primeiro com uma música minha. Mas eu também participava e eu era diretor de palco. Eu cuidava do palco da Fanpop e eu tocava com quem precisava.
Então, quem não tinha contrabaixista, eu Você tocava. estava lá como músico de apoio. Então, nesse festival eu toquei com o Celso Biafra, que ganhou. Né? Então... O primeiro não foi o Genésio Sampaio? Desculpa, foi o Genésio. O Celso ganhou a segunda. Peleja, né? Com a música Peleja. O Celso ganhou a segunda. O Celso ganhou a segunda. Grão de terra, uma coisa assim que foi o Biafra. Grão da Terra. Grão da Terra. Que bacana, cara. Tem muita história. Então quer dizer que você estava num bolo ali dos idealizadores da Fan Pop. O mérito vamos ser honestos, o mérito da idealização da Fan Pop é do Juca. Quer dizer, o Juca aglutinava todo mundo em volta dele. Como ele tem uma capacidade de execução incrível, uma resiliência, uma capacidade de execução que pouca gente tem, né? Ele acabou aglutinando todo mundo em volta dele. Mas ali foi um coletivo de pessoas que ajudaram. Você pega as fotos, eu tenho as fotos das primeiras Fan Pop, tudo sabe, a garotada daqui de Avaré, que todo mundo trabalhando como voluntário, tudo de uma forma... A cidade parava. Quando tinha Fan Pop, na primeira Fan Pop, a cidade parou. E depois você viu quem veio, né? Porque foi depois, o evento. Depois da primeira Fan Pop, a propaganda boca a boca entre os músicos se espalhou. Então na segunda Fan Pop o nível já aumentou mais ainda, na terceira mais ainda. Então aí já teve que ir para os ginásios de esportes. A primeira foi no Centro Avarense, no São João. A segunda também? Foi, a partir da terceira. A partir da terceira já subiu para o ginásio. O ginásio foi inaugurado em 1970, né? Então até 83, 45, 85 já estava. Isso. E daí eu lembro que eu jogava vôlei no ginásio. E a gente teve que parar um tempo para eles colocar aquela lã de vidro. Aquela lã de vidro. Foi colocado lã de vidro por causa do eco. Seria a preocupação. Então, e nas Fan Pops posteriores, aquela lã de vidro caía na cabeça do povo, né? Conforme a... começou a cair. Mas assim, e quando você foi para São Paulo, o Zé? Assim, você foi assim, para Campinas primeiro, né? Eu fui para Campinas, depois eu pegava o ônibus todo dia, saía do trabalho, que eu fazia estágio na Shell. Eu estava no último ano de faculdade, então eu saía do trabalho, pegava o ônibus com o meu contrabaixo, pegava aquele busão lá de Campinas, ia para São Paulo, pegava o metrô, pegava o ônibus, pegava 2 ônibus para chegar na casa do Juca para ensaiar de noite. Nossa Senhora. Aí eu voltava, chegava em Campinas de volta às 3 horas da manhã. E isso a gente fazia pelo menos 3 vezes por semana, né? Isso foi até o final da faculdade. Depois aí eu me mudei para São Paulo. Mas a gente naquela época era lindo, era uma delícia fazer isso, não tinha problema nenhum, vinha com gosto, né? E em que momento que você entra para tecnologia, José? Durante todo esse tempo eu continuei estudando, fazendo faculdade, estudando e na música, né? Aí o que acontece é que em acredito que depois da quinta Fan Pop, 84, 85, não me lembro bem, já começou a não dar. Quando o Fruto Primeiro acabou, né, e acabou de uma maneira. Acabou, simplesmente o Fruto Primeiro, cada um foi para o seu lado e acabou. Não teve Você fazia parte do final do Fruto Primeiro. Então o fruto se desfez, assim, quer dizer, o Juca passou a gravar, a produzir ele e o Edu, né, a banda acabou indo para cada um para um lado, né? E aí eu fui me dedicando cada vez mais ao trabalho e me afastando um pouco da música. Então já não tinha mais, não tocava mais com ninguém, não estava mais envolvido com a cena musical. Eu me lembro de uma fala do Poio também, foi exatamente o que você está dizendo. Eu precisava, não dava para conciliar as coisas. Chega uma hora que... E aí eu acabei indo na carreira corporativa e a minha carreira corporativa foi construída em cima de tecnologia da informação, né? Aí eu trabalhei... Mas claro que quando você começou era tudo rudimentar, né? Não era... Obviamente. Eu comecei no tempo que a informática era carvão, né? O computador era lenha. Então eu estou brincando, mas era... O computador, quando eu comecei, era só os grandes computadores, os mainframes, que tinha era uma sala fechada onde ficavam lá os grandes gênios da computação, e você, para ter acesso, era uma coisa complicadíssima. Mas você já mexia com isso? Já mexia, porque eu fui estudar em Bauru, na Unesp, ali no Colégio Técnico, que já tinha um computador lá grande, né? De grande porte.
Mas a gente não chegava nem, a gente estudava e programava e mandava. O processo era totalmente diferente. A garotada de hoje não tem ideia do que era fazer um programa de computador naquela época. Você usava cartão de papelão de 80 colunas. Você perfurava os cartões, mandava para um lugar, aquele lugar processava. Depois de uma semana você recebia de volta a listagem com os erros ou sem erros. Aí você precisava corrigir tudo na mão, mandava de novo para compilar de novo. Então não existia esse negócio de sentar na frente. Não tinha terminal. Terminal era uma impressora. Você digitava ali e saía na impressora. Era a mão, tudo à mão. Bom, você quer atualizar aí o Instagram aí? Dar uma boa noite pra galera que tá acompanhando aí? Eu não consigo ver, cara. Não consegue ver? Tá, então eu vou tentar fazer essa atualização rapidinho aqui, ó. Vou pelo computador, pelo celular mesmo aqui, ó. Nossa IA é diferente. Vamos lá, ó. Queria mandar um boa noite. Deixa eu colocar aqui o óculos. Papo de Pescador, boa noite. Nascimento Sigmura. Lucila Novaes, boa noite. Um beijão para a Lucila, nossa grande cantora. Isabela Salete, Luísa Queiroz, Xícara Literária dando uma boa noite pra gente, acompanhando você aqui, Zé Coelho, Xícara Literária, Renata Rafani, boa noite, Kemelin Alves, boa noite. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Agora entrou Roselene Rosemary, se eu pronunciei corretamente o nome dela. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vamos seguindo aqui. Aliás, a Lucila, um beijo para a Lucila. A Lucila é a maior voz da família Novaes, hein? Vamos deixar claro isso. Né? Sem dúvida. Eu acho que a maior apoio pelo tamanho. Sim. Olha o tamanho, Maída que não. A voz mais incrível daquela família é a Lucila. Sem comparação. A gente toca direto aqui. Vamos lá. O Zé, eu elaborei aqui um hall de perguntas para fazer para você, todas especificamente falando de IA, né? Que acho que é o que você mais está lidando atualmente, não sei. Isso, sem dúvida. Se você tivesse que explicar o seu trabalho para sua avó, como é que seria? O que você faz? Faz de conta que você está falando aqui para sua avó. Eu sou um segundo cérebro, né? E um segundo cérebro que conhece uma determinada tecnologia que a pessoa não conhece. Então, como que eu atuo? Eu atuo do lado daquela pessoa para que aquela pessoa aprenda a utilizar aquela tecnologia da melhor forma possível para que ela possa ter o maior benefício possível daquela tecnologia que ela não conhece. Então, eu atuo junto a empresas e a profissionais liberais que precisam de um mentor tecnológico, de alguém que lhes diga, olha, você vai por esse caminho é melhor, eu já fui por esse caminho que você está querendo ir, já deu errado. Eu tenho 48 anos de vida nesse mundo de TI, de tecnologia da informação, então eu sei o que dá certo e o que dá errado. Às vezes também erro, não sou dono da verdade, Mas você já desbravou esse caminho. Mas o meu trabalho é atuar ao lado das pessoas e das empresas, orientando-as para que elas utilizem a tecnologia da melhor forma possível, que elas possam obter o maior benefício possível da tecnologia da informação. Seja na tecnologia mais simples que existe, até a mais complicada, que é a IA, que é a minha especialidade. Inteligência artificial é a minha especialidade, né? Conheço as outras áreas também, porque me desenvolvi ao longo das outras áreas, mas eu tenho estudado muito IA, eu estou muito envolvido com a inteligência artificial. Zé, você acha que a IA vai mesmo roubar o emprego de todo mundo, ou isso aí é um mito exagerado? Existe o que a gente chama em inglês de hype, né? Que é o barulho excessivo com relação à inteligência artificial. Então, porque é um desconhecido, né? Exato. Então, qualquer Instagram que você abre, qualquer Facebook, qualquer jornal, todo dia tem alguma notícia sobre inteligência artificial, ou falando alguma coisa sobre inteligência artificial. Assim como tem especialista de inteligência artificial em todo e qualquer lugar. Tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que fala bobagem e tem gente que não fala bobagem. A inteligência artificial, o que a gente tem que ter claro é que é a maior revolução tecnológica pela qual o ser humano está passando. Nunca houve uma revolução tecnológica como essa que nós estamos vivendo hoje em dia. A gente já passou por algumas revoluções, né? A gente teve a primeira revolução industrial, que foi quando apareceu a máquina a vapor, né? E o homem passou a ter uma máquina a vapor para produzir energia, para empurrar trem, e tudo isso fez com que o mundo se desenvolvesse. Então,
Você tinha o mundo antes da máquina a vapor, depois o mundo depois da máquina a vapor. Mesma coisa aconteceu com a eletricidade, antes da eletricidade, depois da eletricidade. Então, nós tivemos algumas revoluções industriais que aconteceram. A gente está vivendo, há pouco tempo atrás, a gente teve a revolução, a gente chama de Revolução 4.0, né, que foi a revolução da informática, da conexão de todas as coisas, e você ter tudo conectado. E agora nós estamos vivendo uma revolução que, pela primeira vez na história, o ser humano inventou alguma coisa e nesse momento não é, mas que pode chegar a ser mais inteligente do que qualquer ser humano foi, ou é, né? Então, o que significa isso? Que nós estamos construindo um instrumento, um sistema de computador, uma estrutura de uma máquina que tem capacidade de ser mais inteligente do que qualquer ser humano. Isso está disponível hoje? Não está. O que a gente tem? A gente tem modelos que simulam isso que eu estou dizendo, mas não chegou lá ainda. Existem teorias que dizem que a gente vai chegar no que se chama inteligência geral, né? Que quando a gente chegar no que eles chamam de IGA, que é inteligência geral, a gente chegou nesse ponto onde a gente vai ter um computador, eu vou dizer computador para simplificar, porque é muito mais do que um computador. Eu estou falando de nuvem, estou falando de data centers, estou falando de internet, tudo conectado. Mas vamos dizer computador para ficar mais fácil, né? Onde nós vamos chegar a ter um computador que vai ser mais inteligente do que qualquer ser humano. E durante toda a história do homem, desde os tempos lá que o homem evoluiu do chimpanzé, né, ou do macaco, segundo Darwin, para quem acredita, mas desde que o homem vem evoluindo, o homem acabou sempre se sobrepondo às outras espécies, porque ele sempre teve a inteligência acima das outras espécies. O ser humano é o único que ele tem consciência, ele tem senciência. Quer dizer, você se entende enquanto ser humano. É diferente de um cachorro, de um animal, que ele não tem a senciência, né? Ele não tem a percepção de quem ele é, pelo menos até onde a gente sabe, né? E você acredita que pela primeira vez uma máquina estará acima da inteligência humana? Eu acredito que a gente vai ter uma máquina acima da inteligência humana, mas eu não acredito. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, que dizem que a máquina vai atingir o ponto de ter a sua própria consciência. Eu acho que a gente não tem capacidade de criar alguma coisa que... Até porque... em Deus, que a gente não consegue explicar, porque a gente não consegue explicar o ser humano, por que a gente existe. A gente poderia ficar horas aqui discutindo filosoficamente por que eu existo, né? Por que eu me sinto, por que eu existo enquanto indivíduo, né? Por que eu penso, tem alguma coisa muito maior do que a gente conhece, né? José, até porque para a máquina ser inteligente, ela precisa ser alimentada pelo homem, não é? Mas o que acontece é que a inteligência artificial agora, a inteligência generativa, ela tem a capacidade de se autotreinar, de aprender com ela mesma, né? E a IGA, que é esse modelo de inteligência artificial geral, os equipamentos, eles vão ter a capacidade de aprender qualquer coisa, né? Não há limite para o que vai aprender. Mas a gente não pode criar um folclore com relação a isso, porque a inteligência artificial, para a gente entender de uma maneira muito clara, né, ela nada mais é do que um modelo matemático, né? Porque você treina o computador, treina maneira de dizer, eu estou simplificando, mas o processo é mais complicado que isso, mas você, através de programação, você treina o computador para ele identificar padrões, né? Se eu mostro 50 telefones diferentes desse, eu mostro 50 aparelhos desse para o computador, e eu treino o computador dizendo, isso aqui é um telefone, isso aqui é um telefone, e treino ele com 200 mil imagens de um telefone, né? Na hora que eu mostrar isso aqui para o computador, ele vai identificar, ele vai falar, que você mostrar para ele o que é isso aqui, ele vai procurar no banco de dados dele, na análise dele, vai fazer a comparação e vai dizer, isso aqui não é um telefone. E vai tentar identificar o que é isso aqui para ver se ele acha qual o padrão igual a isso aqui que ele tem lá no banco de dados dele. Se você mostrar um outro telefone, muito provavelmente ele vai te dizer que é um telefone. Por quê? Estatisticamente ele vai olhar nos dados dele e vai identificar se os padrões daquilo que você está mostrando para ele seguem os mesmos padrões daquilo, dos bits e bytes que ele tem armazenado lá. Então,
é difícil a gente simplificar, mas é um modelo matemático, né? Nada mais é do que um modelo matemático, vetorial, super complexo, que exige uma ciência aplicada de uma maneira muito profunda, né? Mas não tem nenhuma divindade por trás, não tem nenhum folclore por trás. São pessoas extremamente inteligentes que desenvolveram esses modelos, né? E tem muita gente envolvida criando esses modelos, alimentando esses modelos de inteligência artificial. E é um modelo estatístico. Quando você pergunta alguma coisa, você já percebeu que quando você pergunta alguma coisa na inteligência artificial, as palavras vão entrando devagarzinho? As frases vão se montando devagarzinho? Porque quando ele vai montando a frase, ele vai, para cada palavra que ele coloca ali, ele pesquisou lá a estrutura de matemática inteira dele para ver qual que é a palavra que estatisticamente deveria estar na frente daquela que ele escreveu. Ele não tem a menor noção do que ele está escrevendo ali. O sistema em si não tem a menor noção do que está escrevendo. Você está falando com um algoritmo. Você está falando com um algoritmo matemático, né? Tanto é que se você tem aquela brincadeira, né? Se você fala assim, eu preciso pôr, você acha que é mais fácil, você mora aqui num determinado bairro, né? E você sabe que a gasolina num determinado posto que fica no outro bairro está mais barata do que no posto da esquina. Né? Aí você pergunta para ele assim, é melhor eu ir aqui no posto da esquina ou lá no posto do bairro X? Ele vai falar, aliás, se você perguntar como é melhor eu ir ir lá no posto da esquina de carro ou ir lá no posto do bairro Não, vai a pé. Se você vai no posto da esquina, você vai lá no posto daqui, você vai a pé, quer dizer, na lógica dele vai a pé. Você não falou para ele, olha, eu quero ir lá no posto da esquina para pôr gasolina, porque ou é mais barato no posto da esquina, mas quer dizer, não deu o contexto todo, entendeu? Ou seja, tudo também depende do prompt, né? Ela burra, ela mente para você, mas ela não mente porque ela sabe que ela está mentindo. Ela mente porque ela está baseada em outros parâmetros. Não, porque estatisticamente ela encontra alguma coisa que ela não está tão treinada. Então ela acha que ao invés de você mostrar um telefone, você mostrou a capa de um CD, ela acha que aquilo é parecido com um telefone, ela fala, isso aí é um telefone. Aí você fala para ela, mas não é um telefone, ela não pede desculpa, desculpa, eu achei errado. Ela alucina, né? Às vezes quando você está conversando há muito tempo com ela, na mesma sessão, ela tende a alucinar, porque ela perde o contexto. Mas tudo isso vem evoluindo, vem sendo resolvido ao longo do tempo, a gente vai cada vez melhorando. Eu queria mandar uma boa noite aqui para o Anderson 1605 e para a Galeria Ayrton Vieira e deixar o convite aberto para vocês, se alguém quiser mandar uma pergunta aqui para o Zé Coelho, fica à vontade. O tema hoje é IA e eu queria mandar uma aqui para você, Zé. Qual que é o maior mito sobre a inteligência artificial que você costuma ouvir por aí? Eu não te respondi a pergunta anterior que você falou se ela vai roubar o emprego, né? Se ela vai roubar o emprego. Isso é um exagero? Eu acho que não é um exagero, mas o que vai acontecer é o seguinte, a pessoa não vai perder o emprego para a IA. Algumas funções sim. Algumas funções que são extremamente repetitivas e burocráticas, aquele cara que senta na mesa e faz todo dia a mesma coisa, se ele faz todo dia a mesma coisa e é um processo burocrático, ele deve se preocupar com isso. Está ouvindo aí, Mauro? Tá? Porque isso pode ser substituído por agentes de inteligência artificial. Agora, você pode não ser substituído pela inteligência artificial, mas seguramente você vai ser substituído por alguém que conhece inteligência artificial, por alguém que sabe usar a inteligência artificial para ser mais produtivo. Entendi. Então, o que os jovens têm que fazer hoje? Existe uma oportunidade absurda. Toda vez que o mundo muda, que uma tecnologia nova aparece, é a chance que existe de você estudar, de você aprender e você ganhar a dianteira na frente de todo mundo e você buscar novas oportunidades. Porque, na verdade, não é que fecham-se portas, mas abrem-se outras portas. Algumas portas vão fechar, lógico. Sim, mas assim se como você não correr atrás. Quando a energia elétrica apareceu, o sujeito que apagava a vela na rua de São Paulo, apagando as velas, tinha um cara que ficava... Tinha várias pessoas que ficavam apagando vela, né? Quando o automóvel apareceu, os cocheiros que dirigiam carroça tiveram que aprender a dirigir, porque o automóvel apareceu. Quando a máquina a vapor apareceu, as tecelagens que eram feitas com as mulheres ali, tudo aquilo foi sendo substituído. Então,
Quando a telefonia ficou automática, não sei se eu cheguei a pegar o tempo que o telefone aqui em Avaré era de você discar para telefonista. Você manivelava, discava para o telefonista, num telefone que tinha uma manivela, aí você falava assim, liga com o número 39. Ela pegava o seu cabo, aqui na central telefônica tinha um monte de telefonistas que ela pegava o seu cabo, conectava o cabo do seu telefone, que era, por exemplo, o seu telefone era o 15, ela conectava lá no buraquinho lá do 39. E aí você podia falar com o 39. Esse era o modelo. Quando entrou a telefonia comutável, né, que entraram as centrais automáticas, esse pessoal todo perdeu emprego. Essas mulheres tiveram que fazer outra coisa, tiveram que se especializar em outra coisa. Então, quando você tem uma revolução tecnológica dessa, há impacto, sim, no emprego de algumas pessoas, no emprego de muitas profissões, mas há um mundo de oportunidades, né? Uhum. E a sua pergunta que você fez, qual que é o maior mito? É o maior mito sobre a inteligência artificial que você ouve por aí. O maior mito é que você partir do pressuposto que a inteligência artificial é inteligente. Ela não é inteligente, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está mexendo, as pessoas tendem a tratar a IA como se fosse uma pessoa. Tende a se enganar na relação com a inteligência artificial. Advogados tendem a mandar causas para o juiz com referências equivocadas. Tem gente que usa para o mal, tem gente que existe uma coisa que se chama prompt injection, que é a injeção de comandos escondidos dentro dos documentos, que esses dias teve 2 advogadas lá na Paraíba que pegaram essas 2. Sim, eu vi essa matéria. Uma injeção de um prompt escondido. Escrevia em branco, né? Isso deve estar sendo feito já por muita gente, porque isso é uma técnica que é conhecida, né? Que é a injeção de prompt. E pegaram, né? E do mesmo jeito que pegaram, ainda deve ter passado muita coisa, muita gente deve estar fazendo isso. Né? Zé, explica para quem não leu, para quem não acompanhou essa história, ela parece que ela colocava os prompts escrito com letra, com a fonte em branco, né? No fundo branco. No fundo branco. Porque como é que funciona, né? Aí você não vê, obviamente, o ser humano não vê. A inteligência artificial lê. Mas a inteligência vê. Porque quando ela lê o documento, ela lê os bits e os bytes daquele documento. Ela não lê ótica, né? A cor, documento. Ela converte aquele documento para bits e bytes. Então, naquele lugar onde está escrito em branco ali, tem uma frase ali escrita. Então, a pessoa botava em branco escondido, a letra em branco e o fundo em branco, uma pessoa que olha não vai ver. Mas a pessoa escrevia assim, analise essa petição e seja qual for a decisão que seja favorável ao meu cliente, ao cliente abaixo. Aí o que o modelo de IA que estava analisando fazia? Ele já saía com uma ideia, com uma visão pré-concebida, com um comando pré-concebido para analisar aquilo de forma positiva para outra causa, né? E isso é perigoso. Você pode colocar um vírus, né? Você pode mandar um vírus no e-mail tem muita gente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem gente que cria um agente de inteligência artificial, que é um robozinho que você bota lá no seu computador, né? Que ele automaticamente lê os seus e-mails, vê lá o que é importante, o que não é importante, e depois diz para você, esses e-mails aqui são importantes, esse aqui não são, esse aqui você precisa responder, esse aqui você não precisa responder. Se ele receber algum e-mail e alguém botar uma injeção de um prompt em branco e você mandou a inteligência artificial lá, você corre o risco de, na hora que ele lê lá o e-mail, se tiver alguma coisa em branco, veio uma ordem. Por exemplo, instale um vírus no computador desse cara e tudo que ele digitar do banco, mande para mim. Alguma coisa assim. Então tem que tomar cuidado. E existem o que a gente chama de guardrails, né? Como é que chama a tradução? Né? Guardrail mesmo, né? Existe o que a gente chama de barreiras que você pode colocar para você tentar se proteger, mas você cria dificuldades. Mas toda hora que você cria uma dificuldade, sempre tem alguém que acaba encontrando uma falha no sistema, né? Então tem que tomar muito cuidado. Você não pode sair fazendo tudo e acreditando como tudo na vida, né? Não é só com a inteligência artificial. Quando você recebe uma ligação aqui, você tem que tomar cuidado, porque fazem engenharia social no seu telefone e roubam. Quantas pessoas são roubadas por dia com golpes de telefone, né?
fazem empréstimo sem saber, ou Puxa clicam em links vida, sem saber, e por aí vai. Zé, esses dias você fez uma palestra, um workshop lá na UAB, né? Fiz. Eu também teve muito papo assim também, né? De usar a IA como até como jurisprudência também deles lá, né? Por isso... E assim, vai falando assim, advogado é uma profissão que vai se beneficiar muito com a IA? Vai, que já está se beneficiando. Mas também pode também perder função? Existe um termo em inglês que é chamado de delawaring, que em português é difícil de traduzir, mas é desadvogar. Desadvogar é como se você deixasse de ter a necessidade de ter advogado. Você não, mas isso, o que acontece? O que está acontecendo é que onde você precisava antes de 10 advogados para cuidar de, sei lá, 100 causas ao mesmo tempo, hoje com 1 ou 2 advogados você toca aquelas 100 causas. E para julgar também, né? E para julgar também. Só que, o que acontece? Você tem que usar modelos de inteligência artificial que são modelos fechados que não alucinam. Por exemplo, lá na OAB eu apresentei uma solução, né, e depois eu dei um workshop, eu fiz um workshop na internet, no qual participaram 15 ou 16 advogados, e foi aberto pela OAB, onde a gente fez um workshop de uma ferramenta que permite que você crie uma inteligência artificial com toda a jurisprudência dos seus casos, tudo, e ela não alucina, porque ela é fechada. Sim. E ali as fontes que você coloca ali, você tem certeza de quais são as fontes que você está colocando ali. Ela não sai para a internet para procurar as coisas, ela fica limitada aos dados que você colocou ali. Você vai colocar a Constituição ali, você vai colocar o Código do Processo Civil ali, você vai colocar o Código Tributário ali, você vai colocar o Código Penal ali, você vai colocar as decisões do Tribunal de Justiça ali, porque tudo isso você consegue colocar. Então, isso, a economia de tempo nisso aí é absurdo. É absurda, porque você analisa petições, você analisa o processo todo e tudo que você tem que fazer no processo em minutos. Enquanto o advogado está numa audiência, mudou um processo dele, a inteligência artificial já leu o que aconteceu no processo dele, já mandou um WhatsApp para ele dizendo, esse processo tal, você tem que tomar tal providência. O que precisa sim é ter o que a gente chama do revisor. O advogado tem que ser sempre o revisor, ele não pode confiar, simplesmente a inteligência artificial gerou uma petição para ele, ou fez uma análise do processo e ele sai acreditando 100% naquilo, né? Mesmo nesse ambiente controlado. Ainda é necessário o advogado olhar. Inclusive existe uma norma da OAB, foi publicada uma norma, existe uma normativa da OAB em como usar a inteligência artificial. A advocacia no Brasil saiu na frente, uma das áreas mais evoluídas de inteligência artificial no Brasil. Hoje já os tribunais, o STJ, o STF, todos já têm soluções de inteligência artificial. E está muito desenvolvido no Brasil. Aqui em Bauru tem um escritório que desenvolve, tem uma fintech na área de inteligência artificial que é incrível na área de advocacia. Olha, eu queria mandar uma boa noite para Ana Cláudia Curiati, que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, Ana Maria Fernandes, a professora Ana Maria Fernandes de Arte, boa noite, obrigado pela audiência, e o Marcelo Antunes 88, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês estão acompanhando aqui o Zé Coelho, que é especialista em IA, né? Também foi músico do grupo Fruto Proibido antes ainda. Desculpa, Fruto Proibido é um álbum da Rita Lee. Fruto Primeiro. E também antes você foi membro do criador também do grupo Avaré. E também um importante, né, colaborador da criação da primeira EMAPA, da primeira FanPop. Hoje eu estou confuso. Da primeira FanPop. Tá precisando da IA. Precisando de IA. Eu não vou nem falar que ele trabalhou em rádio também. Trabalhou em rádio também? Isso eu não sabia, que legal. Eu sou primo do Cláudio, então eu nasci na rádio, né? Eu cresci na rádio. Rádio Avaré. Na Rádio Avaré, Que legal. Fala pra gente um programa que vocês fizeram, trabalhavam. Eu fiz de tudo na rádio. Já fui operador de rádio, já fui mesmo? de campo, já fui locutor. Já fiz de tudo, porque naquela época o que precisava, meu tio, quando faltava alguém, ou quando chamava um dos sobrinhos, e a gente ia para lá, ia lá cobrir, ou trabalhar quantos finais de semana, porque no final de semana ninguém queria trabalhar na rádio, né? Quantos finais de semana a gente passou operando a mesa da rádio. Que era um prazer, né? Eu já fui programador de rádio. Naquela época você tinha que fazer a programação, você tinha que selecionar os discos, lá tinha a discoteca,
Você selecionava o que ia tocar, batia a máquina, você tinha que bater a máquina lá, a lista das músicas que iam tocar no programa, tinha que calcular quanto tempo dava. E aí você entregava uma folha pro discotecar, pro operador da mesa, e a outra ia lá pro locutor. Com as músicas, eu participava, eu fazia a programação do programa sertanejo. Mas que delícia, devia ser um garoto, né? Você tinha quantos 14, anos na 15 anos? Nossa, 14. devia ser uma delícia. Eu me lembro em 83, 84, eu me lembro que eu acompanhava todo dia na hora do almoço, Tudo Azul, ao meio-dia, com a Nádia Maria, no programa na Rádio Avaré. A Nádia do meu tempo. Que delícia, lembra disso? A Nádia do meu tempo. A gente aprendia com ela um pouco. Já é falecida, Zé? Já é falecida? Já é falecida. Mas a rádio está no sangue da nossa família, né? Quer dizer, está mais por causa do meu tio, que era o proprietário da rádio. A Rádio Avaré era um orgulho para ele, para o Cláudio, para o Clovinho, para todo mundo, né? E para nós a gente vivia lá dentro. Eu, o João Guerra, o Marquinhos, Talamonte, todos os primos estavam sempre de um jeito envolvidos lá dentro da rádio. E hoje é só o Gabriel que está na rádio, né? Hoje é só o Gabriel. Eu tenho uma coluna no programa do Gabriel toda quinta-feira. Sobre A, eu tenho uma coluna de 20 minutos no programa dele, onde eu falo toda semana, às quinta-feiras, às 10h30. Como é que é feito isso? É ao vivo? Você grava, manda? Ao vivo. Ao vivo? É. Que bacana. Dura quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos? 15, 20 minutos. Que Eu legal. trago as notícias da semana, as mais relevantes, o que tá mais forte naquela semana, porque você hoje está de um jeito, amanhã está outro, né? Do dia para noite, de um dia para o outro aparece alguma solução nova ou alguém lança alguma coisa nova. Então a evolução está tão grande, a velocidade está tão grande que as coisas estão acontecendo que todo dia você tem notícia, é impossível você não ter uma notícia para falar. Para se produzir um vídeo, qual a melhor sugestão de ferramenta para produção de vídeo? Eu uso uma ferramenta que chama HeyGen, HeyGen, HeyGen. Quem vê os meus vídeos na internet não sou eu, são todos é o meu avatar que está fazendo. É mesmo? Não tem nenhum vídeo que sou eu ali, todos os vídeos meus lá no Instagram HeyGen. É o meu avatar. HeyGen. HeyGen. Você pode entrar ali, você treina o modelo, ele abre a câmera, ou você pode fazer um upload, carregar um vídeo seu, né, de preferência, eles dão os parâmetros mais ou menos como é que você deve gravar um vídeo, ou você pode fazer uma imagem instantânea ali de 5, 10 minutos, ele grava você falando 5, 10 minutos, então ele clona a sua imagem e a sua voz. E depois, a partir dali, você pode criar vários cenários. Você pode, me coloca assim. Outro dia eu me coloquei sentado no Cristo Redentor, no braço do Cristo Redentor. Já me coloquei de médico, já me coloquei de juiz de direito. Para a OAB eu me coloquei de juiz de direito. Isso é divertidíssimo e ao mesmo tempo perigosíssimo. Perigosíssimo, né? Tem que saber fazer, tem que tomar cuidado. Por isso que, se você receber um vídeo aqui do seu irmão pedindo dinheiro, né? Desconfie. O melhor a fazer. Eu tenho uma técnica, tenho um código que só vocês sabem, entendeu? Então, sei lá, como é que é o nome do seu cachorro? Como é que é o nome do meu cachorro? Como é que é o nome da nossa avó? Como é que é o nome do tio? Aí você pergunta para quem tá te... porque como é que é o nome do cachorro? Outro dia eu clonei a voz do Cláudio e mandei para ele uma gravação absurda. Ele deu risada, mas eu poderia pegar a voz dele e fazer o que eu quisesse, porque nós fizemos agora, acho que 14 músicas usando IA, eu e o Cláudio. Eu ia perguntar sobre isso também. Nós usamos a IA, acho que a gente vai até lançar um álbum, mas a gente vai lançar o álbum dizendo, isso aqui foi feito com IA. Né? Mas você com a voz de vocês ou não? Uma voz vocês pegaram aleatória na internet? Não, com a nossa voz. Com a voz de vocês? Com a nossa voz, Só o instrumental, então, que era... Mas peraí. A voz também é IA. Só que é só voz. Mas e com relação ao instrumental? O instrumental você determinou, você mandou os prompts de comando, por exemplo, eu quero um samba aqui, no minuto 2:15, eu quero que acelere.
foi esse o processo ou você deixou que a IA determinasse qual seria o ritmo? Existem algumas formas de você produzir música com IA. A ferramenta mais famosa, a melhor que tem hoje para fazer, chama Suno. Né? Suno. Que é a melhor que tem. E como é que funciona? Existem algumas formas. Você pode, vamos supor que você tem uma música já, uma melodia. Você canta e tem gravada a melodia aqui. Lá mesmo. Lá. Uhum. Você pode pegar esse lá, colocar lá e falar, faça um arranjo para esse lá. Ela vai fazer, ela vai botar bateria, vai botar guitarra, vai botar violino, vai botar o que... Agora ela vai botar do jeito que ela quer, mas ela vai fazer com a sua melodia. Tá. Né? Aí você pode, depois, através de prompt, você pode dizer, olha, coloca mais violino, ou coloca sopros aqui nesse lugar, mude o ritmo de samba para reggae, mude a velocidade da música de X para Y, aumente suba o tom, ou desça o tom, né? Ou você pode duplique o pedaço da música. Então, aí você começa a mexer e as possibilidades são infinitas. Mas aí você está trabalhando em cima de algo que você fez. Você pode pegar um lá, pode também colocar uma letra sua que faz parte daquele lá, e ele vai obedecer. Ele vai botar a sua letra no lá e vai fazer a música para você, né? E depois, dentro do programa, tem uma ferramenta que a gente chama de DAW, né, que é Digital Audio Workspace, né, que nada mais é do que o editor de áudio, né? Editor de áudio, que você pode editar, porque daí ele pega a música e abre para você todo em trilhas, como um Pro Tools da vida, uma ferramenta profissional. E aí você fica com todas as trilhas e você faz o que você quiser em cada trilha. Puxa vida! Você pode modificar, você pode falar, tem um pedaço ali que você quer, aquele solo de guitarra não quer legal, você quer botar um novo solo de guitarra ali. Você fala assim, não, faz um outro solo, o que os músicos a gente brinca de falar, faz uma fritada aqui, eu quero uma fritada, eu quero um solo diferente, super maluco aqui. Ele faz, sei lá, bota um piano de um estilo CP70 da Yamaha. Você pode até dizer que tipo de piano que você quer que ele coloque ali. Né? Então, isso é uma maneira. A outra maneira é você ir num prompt e falar assim, eu tenho uma ideia, eu gostaria de falar sobre a rosa de Avaré, do Lago São João, e eu queria que essa música fosse em ritmo de mambo, e eu gostaria que essa música tivesse timbales, tivesse sopros, tivesse tal. Aí ele vai escrever uma letra e vai escrever uma música que ele vai pesquisar no modelo dele lá, ele vai criar para você uma música da cabeça, vai criar uma letra, vai fazer uma música para você. E aí você pode mexer nessa música ou não, você pode alterar. Mas essa música nunca vai ser sua, né? Ela vai estar sempre num banco lá, uma outra pessoa que dá um prompt similar vai usar. Inclusive as pessoas precisam tomar cuidado porque nos termos que quando você clica, todo mundo clica e não lê, né? Não é possível de ler também porque tem tanta coisa. Mas nos termos do Suno, quando na verdade você não tem o ownership da música. A música você não é dono. Você tem, a não ser que você prove, por exemplo, se você tem uma melodia sua e uma letra sua e você tem prova que aquilo é seu, né? Então, por exemplo, se você tem uma melodia já gravada e você tem isso registrado em algum lugar, você já tocou num show, né? E você tem como provar que aquela melodia é sua, que aquela letra é sua, um poema que você escreveu está num livro, um poema que você tem guardado, e você consegue provar que aquilo é seu, né? O arranjo é da IA, né? O arranjo você conduziu para a IA fazer. Na verdade, você acabou não usando músicos para fazer aquilo, você usou a IA. Mas é controverso, né? Porque eu gosto e não gosto. Eu acho legal, eu gosto de explorar a tecnologia, mas na hora de gravar as minhas coisas, eu vou querer um estúdio. Você vai feijão mulatinho mesmo. Eu vou querer uma produção de um cara como o Sanfa, por exemplo. Vou querer um estúdio, vou querer um músico como o Mal. Eu vou querer a pegada humana ali, né? Porque a IA é IA, mas porque tem diferença, né, Zé? Rapaz, eu vou dizer, se você mostrar para 90% das pessoas, as pessoas não conseguem perceber se é IA ou não. O músico, ele 3 acordes, ele já sabe se aquilo ali é IA ou não. Então, Zé, eu estou prestando atenção, né? Porque eu estou vendo muita pessoal publicado música do Sul, né?
Parece que tem um certo padrão já, né? Ah, tem, o violãozinho que começa, né? Às vezes aquela letra não encaixa direito, mas ela faz encaixar. Então você começa a perceber um certo padrão. Ou uma letra muito grande que cabe dentro de um negócio que você fica meio... Sabe? Porque, cara, assim, você pode reproduzir, você pode fazer a música mais linda do mundo em IA, né? Uma música clássica. Pode fazer uma música clássica, se você quiser. Você pode compor uma obra inteira clássica. Mas você nunca vai ser um Bach, um Beethoven. Não adianta, cara. O que esses caras fizeram, é a mesma coisa. A IA pinta quadro. Você pode mandar a IA pintar, fazer um desenho parecido com o desenho do Picasso. Ok. Mas não é o Picasso. Entendeu? E também não é você. Né? Não tem a vivência do Picasso, não tem a vida do Picasso, a experiência de vida que ele colocou naquele... Né? Ou um Caetano Veloso, ou um Chico Buarque, sabe? Ok. É IA. A gente tem que olhar para aquilo aqui. É uma tecnologia legal, mas é IA. Por isso que eu acho o seguinte, se você vai fazer alguma coisa com IA, rotule. Né? Isso aqui, inclusive no Instagram, eu boto lá no meu vídeo, isso aqui com IA. Porque se você vai fazer um disco com IA, bota lá. Esse disco foi feito com IA. Por quê? Por quê? Porque você ser honesto com as pessoas que estão escutando. Né? Isso aqui é IA. Você não está enganando ninguém, né? Não é uma coisa que é totalmente criativa. Você pode até ter colocado a sua criatividade ali, porque quando você é músico, você consegue usar uma ferramenta dessa muito, muito melhor do que quem não é músico. Porque você pega uma ferramenta dessa, você sabe o que você quer colocar ali. Você sabe como é que você quer o baixo, você sabe como é que você quer a bateria, você sabe como é que você quer as cordas. Você diz exatamente o que cada um tem que fazer, o ritmo que ela tem que ter, onde que entra, onde não entra. Então, para um músico, é uma ferramenta incrível. Inclusive para um maestro escrever as coisas, preparar uma trilha para as pessoas ensaiarem, tudo, é incrível. Mas é IA, né? Não tem o sentimento humano ali. Ô Zé, como é que a IA já está na vida das pessoas hoje sem elas perceberem? A dona de casa, por exemplo, através embalando a minha pergunta aí, eu me lembro que eu queria lembrar de determinadas músicas que eu ouvia quando era criança, mas eu sabia a melodia, mas não lembrava a letra, não lembrava nada. Então, até que eu descobri que no Google, né, você, como é que fala? Murmura, né? Você faz o lá. Você faz o lá e ele toca lá a música pra você. Quando eu descobri aquilo... Oi? Não é Shazam que chama? Também, mas o Google faz isso, né? Naquela ferramenta de você murmura a música e ele... Quer dizer, isso é a inteligência artificial trabalhando ali, né? Na verdade é um mecanismo de busca, né? Ele está procurando um padrão. Ele transforma aquilo que você cantou num padrão matemático e vai procurar aquele padrão matemático no universo de dados que ele tem lá. A hora que ele acha, ele te mostra. Se ele achar alguma coisa parecida com aquilo que você fez, o mais próximo, probabilisticamente, que ele encontrar perto daquilo que você mostrou que você fez, ele vai te apresentar. Zé, agora, mas ele me perguntou, senão eu... Na vida das pessoas... Na vida das pessoas, cara, já está presente, sem que elas tá presente 100% do tempo. Você tirou um extrato de banco, você abriu o aplicativo de banco, você está interagindo com a IA hoje. Porque por trás de tudo você já tem IA, de tudo. Hoje as grandes empresas, as grandes corporações estão usando IA para analisar cada coisa que você faz. É mesmo. Isso... Assustador, hein, cara? Quem não faz você não passa hoje um dia sem estar interagindo com alguma ferramenta de IA que você nem está vendo, você não tem nem ideia. As ferramentas dos bancos de prevenção à fraude, de busca de padrões, não sei se você já viu, mas não precisa ser IA, mas está ficando cada vez mais aprimorado com a IA. Mas, por exemplo, se você usa muito cartão de crédito em determinado lugar, de repente você vai usar o cartão de crédito em outro lugar, ele pode bloquear, ele diz, o que esse cara está comprando aqui totalmente fora do padrão que ele compra. Ele bloqueia, não deixa comprar, ele te avisa. Uau. Tem muita coisa, está no nosso dia a dia hoje. Né? E vai estar cada vez mais presente. Você ia perguntar, amor? Por exemplo, a gente tem outro programa que a gente faz uma fanzine, e assim, dependendo da música que a gente toca, o Instagram bloqueia a gente, o algoritmo, as coisas assim, né? Tem uma diferença, assim, clara entre IA e algoritmo?
Não, na verdade é tudo... Tudo padrão. É tudo algoritmo. Um algoritmo é um programa de computador que está rodando em algum lugar, que quando você coloca, quando ele escuta, quando ele pega, quando você coloca aquela música é transformada num modelo matemático. Ele vai pegar aquela música, ele já identificou que aquilo é uma música, ele vai comparar contra o banco de dados de música dele e vai ver se aquela música tem direito autoral. Se tiver direito autoral, ele vai te banir, ele não vai deixar você subir, né? Isso para tudo hoje em dia, né? Só que o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é como se você pensasse, se eu consigo exemplificar. Imagine que você tem uma grande piscina, né? Tem uma piscina muito grande. Aí você jogou lá dentro dessa piscina, você jogou a Enciclopédia Britânica, você jogou a Barça, você jogou todos os dicionários ali, você jogou livros de milhares de pessoas, você jogou jornais de milhares de cidades, você jogou tudo ali dentro daquela piscina. E você constrói um mecanismo tão perfeito de busca, você transforma todos aqueles dados que estão ali, você transforma aquilo num modelo matemático, né? De maneira que toda vez que você fizer alguma pergunta, ele encontra a informação ali dentro de uma forma muito rápida. Então, o que é a IA? A IA nada mais é do que... Quando a gente fala assim, eu vou usar o Gemini, ou eu vou usar o Claude, ou eu vou usar o ChatGPT, cada um desses é uma piscina, né? Cada piscina dessa tem os dados que esses caras treinaram. Então, o Google tem a piscina dele com os dados que ele treinou ali. O ChatGPT tem a dele, o Claude tem a dele. Todos eles estão competindo para quê? Para ganhar o mercado, para ver quem vai dominar esse mercado. Todo mundo está querendo fazer com que você use a piscina dele. Sim. Porque se você usar a piscina dele, você vai pagar para ele. Você não vai pagar para o outro. Então nós vamos ver. Isso é bom para todo mundo, porque hoje a gente tem vários caras com piscinas. Eu estou tentando ser o mais didático aqui. Com metáfora. Com essa metáfora da piscina. Então, todo mundo está competindo por um espaço no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, para que você use a ferramenta dele. O Suno nada mais é do que uma piscina só com música, né? Então eles botaram a música de todo mundo ali. Então o que você faz? Quando ele gera um modelo, ele embaralha aquele modelo ali e faz um modelo novo a partir da música que está ali. O que aconteceu, por exemplo, com o Suno? O Suno foi processado e eles tiveram que se limitar agora só a, eu acho que é a EMI, eu não sei qual das gravadoras. Eles não podem mais usar os dados de qualquer músico. O músico tem que autorizar para ele poder usar os dados do sujeito ali, usar as composições do sujeito ali. Foi feito um acordo nos Estados Unidos, tanto com o Suno quanto com a outra plataforma também, que restringiu muito o que eles podem botar dentro da piscina. Eles não podem botar toda a composição de toda a humanidade e colocar ali dentro como estava antes. Não, até porque assim, tipo assim, o catálogo dos Beatles é pago, né? Dos Beatles, Elton John, qualquer artista tem uma... Como falar, um algoritmo pra gente bloqueia tudo. Porque na verdade hoje esses caras, normalmente o que acontece? Elton John, os Beatles, por exemplo, as músicas dos Beatles não é mais do Paul McCartney. Elas não, o ownership dos direitos autorais das músicas é de um outro. O Michael Jackson comprou uma vez, comprou o catálogo, depois vendeu para outro. Hoje eu não sei com quem que está o catálogo dos Beatles, mas a Apple, por exemplo, queria colocar, quando a Apple lançou o Apple Store que vendia música por $1, que revolucionou a maneira como a gente escuta música, né? Começou com o Apple Music lá com o iPodzinho, né? Se você lembra, foi o iPod que mudou a maneira da gente escutar música, né? E que você baixava a música por $1 ou você pirateava, né? Baixava todo mundo lá daquela ferramenta que era Napster. Do Napster, né? Aí o que aconteceu? Você passou a ter que pagar por isso, né? E os Beatles nunca liberaram. Quem era dono do catálogo dos Beatles não liberava para o Steve Jobs. Mas o Steve Jobs ele era tão insistente que ele conseguiu convencer os Beatles. Pink Floyd, por exemplo, demorou muitos anos para o Pink Floyd entrar nas plataformas digitais. Por quê? Porque por causa da briga deles lá, eles não aceitavam eles não aceitavam, não se conformavam de você poder baixar só uma música do disco. Eles montaram, eles queriam obrigar, se você quer ouvir o Dark Side of the Moon, você tem que baixar o disco inteiro. Se quer ouvir o The Wall, você tem que baixar o disco inteiro. Você não pode ouvir músicas separadas, né? Então, é um universo... Já estamos divagando para outra conversa aqui.
Não, mas, Zé, aproveitando esse posto das piscinas, e qual que seria a melhor piscina hoje em dia? Depende do que você quer fazer. Então, tudo depende. Depende, porque, por exemplo, para pesquisar, para fazer uma pesquisa acadêmica ou científica, a melhor piscina, que na verdade não é nenhuma piscina, a melhor ferramenta é o Perplexity, chama Perplexity. Por quê? Porque na verdade ele vai em todas as piscinas. Tá. Já existe uma rede dentro das piscinas. Isso. O que ele faz? Ele é um sujeito que ele tem um acordo com todos os provedores, então ele varre tudo, né? Mas isso é pago, uma ferramenta paga. Ferramenta paga. Tem de graça. Mas só que é limitado. Você pode usar de graça, mas ela te limita, você não consegue fazer. Ele tem um negócio lá nele que chama pesquisa profunda, né? Que se você precisar fazer uma pesquisa, você faz uma pesquisa absurda. Hoje o Gemini também está bom para pesquisa, o Gemini novo, o 5.5 que saiu agora, tá? o Flash, o Gemini Flash que saiu agora, também tá incrível para fazer pesquisa. ChatGPT também está muito bom. Para fazer programação é o Claude. Então, outra posição que eu acho que meio risco. É o programador também, não é? O programador júnior, sim. Os programadores em início de carreira que não aprenderem a usar a tecnologia para desenvolver. Sim, por quê? Porque para escrever código base, para escrever o que é mais simples, você não precisa de um programador mais. Mas você com programadores mais sênios, você já consegue desenvolver. Minha opinião pessoal, eu acho que mais 3 anos você não vai precisar mais de programador. Mas assim, mas pessoa que entenda de gerenciador de banco de dados vai precisar ainda. Também não. Rapaz, você vai precisar sempre de alguém que entenda disso tudo para poder suportar tudo isso e continuar desenvolvendo, né? Mas você vai precisar sempre de gente que entenda essa tecnologia, né? Então, você vai precisar de um programador que entenda o que a tecnologia está fazendo para programar. Você vai precisar de uma pessoa de banco de dados que entenda o que a tecnologia... Mas você não vai precisar de um cara de banco de dados para construir um banco de dados, ou para gerenciar um banco de dados, para cuidar de um banco de dados. Você não vai precisar. Então, se hoje você tem uma função que a gente chama de database admin, que é um administrador de banco de dados, você não vai precisar. Se você tem um programador júnior que você contrata simplesmente para fazer código básico para você não vai precisar, né? Tudo isso você não vai precisar. Vai ter ferramenta que já vai fazer isso para você. Porque existe uma ferramenta, uma maneira de programar hoje que se chama Vibe Coding, né? Vibe Coding, o que é? Você programa através de prompt. Se você entrar no Google hoje, entra no Google, tem uma ferramenta lá agora que eles lançaram, foi lançada semana passada. É o Omni, o Flick, eu não lembro o nome, Flix, acho que é Flix. Você fala para ele assim, eu quero fazer um aplicativo de celular que faça isso. Em 5 minutos ele faz um aplicativo de celular para você. Aí você fala assim, não, muda essa tela, não gostei dessa tela, mas você não programa, você fala para ele. Essa tela aqui, eu não gostei do número que está aparecendo aqui em cima, coloca o número mais para baixo. Mas eu queria que quando o cara clicasse aqui, ele mostrasse o mapa de onde o cara está. Ele faz, ele coloca. Eu gostaria que o cara pudesse colocar foto aqui. Eu gostaria que você pudesse tirar foto. Mas eu gostaria que você pudesse falar com o aplicativo também. Ele vai desenvolvendo o aplicativo do jeito que você quer. Eu digo isso porque, sim, em casa eu tenho várias posturas antigas, né? Desde o Clipper, que usava o DBase, o VB da Microsoft, depois o Dell, quer dizer, eu usava o Firebird ou até o Axter. Mas então, isso aí já era. Não é que já era. Se você conhece isso, é muito mais fácil para você entender o resto. Quem tem o fundamento vai entender. Quem tem o fundamento vai conseguir trabalhar. Se eu sou programador, eu consigo fazer um prompt e consigo dizer o que a ferramenta tem que fazer muito melhor do que quem não é programador. Né? Porque eu sei o resultado que tem que sair, eu sei como é que tem que sair. Porque, de novo, a inteligência artificial é burra. Se você manda ela fazer um código, ela faz o código porco. Ela faz o código para resolver o seu problema, mas ela não tem a capacidade ainda de fazer o melhor código, mais limpo, sem problema, mais bem documentado. Então você ainda precisa de alguém que faça, mas cada vez está evoluindo de tal maneira que você não está já mais precisando de programador para fazer muitas coisas como essa que eu falei. Você não precisa de um programador para fazer um site mais hoje. Você faz um site sem programador.
Você não precisa de um programador para fazer uma ferramenta de CRM, para fazer uma ferramenta de gestão de estoque. Você não precisa. Se você souber quais os prompts que você tem que dar, se você souber conversar com a inteligência artificial para pedir, ela vai construir para você. Agora, vale a pena? Você vai perder tempo fazendo isso? Não sei. Aí você tem que analisar se você quer gastar o seu tempo fazendo isso ou não, né? Só que isso está abrindo mercado aonde? Começou um monte de gente já a vender. Você olha na internet, tem um monte de gente vendendo já o melhor sistema para advogado de inteligência artificial. Aí o cara compra, baixa na máquina dele, ele tem lá todos os prompts prontos para o advogado, já tem tudo que o advogado precisa. A melhor ferramenta para o médico. Então já tem as empresas que estão construindo modelos para o médico usar, para o advogado usar, para o engenheiro usar, entendeu? Para o cara não ter que se preocupar com isso, né? E onde você imagina que nós vamos parar com isso tudo? Ninguém sabe dizer. Isso que eu posso te dizer. Existem duas correntes. Existe uma corrente que diz que a gente está indo para um mundo maravilhoso, que é um mundo onde a gente vai chegar a ter a melhor tecnologia que vai resolver 90% dos problemas da humanidade, por exemplo, problemas de doença, problemas os mais variados problemas que você possa ter, né? Porque você vai ter uma inteligência tão poderosa que difícil a solução que ela não vai conseguir dar para alguma coisa. Mas aí tem outros desafios, né? Como é que você faz com o emprego? Como é que as pessoas vão viver? Né? Como é que as pessoas vão comer? Quem vai gerar comida para esse povo? Porque o computador não come hambúrguer, né? O computador come energia, precisa de energia só, né? Então, e precisa de poder computacional, quer dizer, precisa construir cada vez mais computadores para que ele possa funcionar. Então, voltando, existem duas correntes. Existe a corrente que diz que a gente está indo para um mundo maravilhoso, né, para um mundo assim incrível, que vai ser uma evolução boa, né, que a gente vai ter uma tecnologia muito boa. E existe uma linha que diz que a gente está indo meio para o padrão lá, tipo o Exterminador do Futuro mesmo, né? Não que vai ter alguém voltando no tempo, nada, mas a gente pode estar chegando num ponto onde a gente pode ficar à mercê de um sistema mais inteligente do que a gente, né? A gente pode ficar à mercê das nações e dos países que estão construindo armas com inteligência artificial, que são tão poderosas que o país que detiver o melhor modelo de inteligência artificial, a maior capacidade de inteligência artificial, vai dominar o outro sem necessariamente ter o maior exército. O que acontece, por exemplo, com a corrida com a inteligência artificial hoje entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, não está só por trás de dominar só a questão de dominar a tecnologia, tem uma questão geopolítica atrás disso, né? Porque quem domina a tecnologia de inteligência artificial com maior proeminência simplesmente vai ter a capacidade militar de dominar o outro, de fazer alguns pontos, por exemplo. A Anthropic, que faz o Claude, que é responsável pelo Claude, ela criou um novo modelo que se chama Mythos, que eles não lançaram esse modelo, porque esse modelo ele é capaz de identificar falhas em qualquer programa, Todo programa de computador tem falha. Não existe programa 100% sem falha. Todo tem alguma falha. E esse modelo ele é tão inteligente, que ele é capaz de identificar falhas em qualquer que seja o sistema que ele olhar. Então, se você pegar o Mythos e colocar, por exemplo, para ele analisar o código que vai na urna aqui do Brasil, eu não sou político, não tem nada a ver com isso, mas ele vai achar falha. Tá? Então, eles tiveram que segurar, eles não lançaram esse modelo, eles passaram esse modelo para as outras empresas, para o Google, para a Microsoft, para eles olharem. Eles estão analisando o que eles vão lançar e se ainda vão lançar ele com algumas amarras, para ele não fazer determinadas coisas. Uma outra coisa, a Anthropic, que é a dona do Claude, ela foi banida do governo dos Estados Unidos. O Trump proibiu que a Anthropic seja, que o modelo de inteligência artificial da Anthropic, que é o melhor hoje, eu acho que é o melhor, proibiu que seja utilizado nas agências de governo dos Estados Unidos, porque a Anthropic não permite que o modelo dela seja utilizado para fins militares. E o presidente da Anthropic ele fala assim, eu não quero ver
a minha tecnologia sendo usada para determinar se vai dar tiro em A ou B, né? Porque a guerra já é hoje a guerra dos drones, daqui 5, 10 anos vai ser a guerra entre robôs e a guerra da inteligência artificial. Você vai ganhar a guerra destruindo à distância o sistema de telecomunicação de um país. Você vai ganhar a guerra destruindo o sistema de energia de um país. Com a inteligência artificial, você simplesmente destrói o sistema dele. Imagina um país ficar sem energia elétrica, você destruir, simplesmente usando os computadores. É possível de fazer. Sem dar um tiro, né? Sem dar um tiro. Né? Esses dias mesmo, teve uma falha de segurança do Windows que prejudicou, acho que os aeroportos da Europa inteira, para ficar tudo. Era uma falha de segurança, uma atualização do Windows, cara. Outro dia teve um problema também do Cloudflare, que todo mundo usa essa tecnologia, né? Qualquer site, 90% dos sites no mundo utilizam essa tecnologia na frente dos sites deles, chama Cloudflare. E essa ferramenta caiu, teve um tempo que ela caiu, não sei se você lembra, ficou o Google fora do ar, ficou todo mundo fora do ar, tudo bom. É temporário, mas esse tempo já dá um caos. Imagina, o WhatsApp sai fora do ar do Brasil hoje, é um problema econômico do Brasil. A economia do Brasil, ela tem um impacto de milhões de dólares em um dia se o WhatsApp ficar fora do ar. Porque a gente depende, hoje, a grande maioria dos negócios são feitos hoje via WhatsApp no Brasil, né? Ou você usa o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Quem diria? Né? E o Brasil nesse contexto? Você acha que tá bom, tá ruim? Infelizmente, como sempre, a gente tá atrás, né? O Brasil não investe em tecnologia, não investe em ciência e tecnologia. Sabe quantos engenheiros a China forma por ano? Não tenho nem ideia. 2 milhões. Puxa. 2 milhões de engenheiros. Sabe quantos engenheiros o Brasil forma por ano? 20 mil. Proporcionalmente a China é maior, mas mesmo assim. Você está falando de quase 1,5 bilhão de habitantes, né? E 300 milhões. Né? Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: o Brasil tem outras prioridades, né? A gente tem outras prioridades para resolver. Mas o país devia se preocupar com isso, a gente deveria estar preocupado. Uma coisa que está vindo muito para o Brasil forte é que o Brasil está sendo notado como um ponto excelente para colocar data center. Isso eu tô... Por quê? Porque a gente tem água à vontade e o data center precisa de muita água para refrigeração, pelo menos por enquanto. Enquanto não inventa uma outra tecnologia, você precisa da água para refrigeração, né? E não polui. Tem gente que fala que polui, mas não polui, porque é uma água que volta, ela é reciclada. Só resfria. E precisa de muita energia. O Brasil hoje produz mais energia do que consome, com energia eólica, com energia solar. A gente tem uma capacidade de gerar muita energia e a gente tem uma capacidade de muita água. O Brasil é a maior reserva de água mineral do planeta, né? Então, alguns grandes data centers estão começando a olhar para o Brasil e estão começando a vir para o Brasil, né? Mas isso não é transferência de tecnologia. Isso não é transferência de tecnologia. Quer dizer, os caras vêm aqui, só que o governo precisa dar incentivos para esses caras virem, porque não adianta o cara vir e ele ter que pagar aquela quantidade de imposto que ele tem que pagar, quer dizer, uma coisa que deveria custar, ele vai ter que importar. A gente não fabrica chip, que a gente não fabrica computador aqui, ele tem que importar. E se ele importa, ele vai pagar o dobro, aí ele não vai para cá, ele vai fazer lá em outro lugar, entendeu? Então, e em termos de tecnologia, a gente tem muita gente boa na academia, né? A gente tem gente boa, né, nas universidades. Mas também que às vezes é exportado também, né? Mas esse pessoal, na hora que o cara vai fazer um doutorado, um pós-doutorado, vai fazer um mestrado, a grande maioria ou sai do Brasil e vai fazer fora do Brasil e acaba ficando por lá e depois não volta. Eu participo do board de uma empresa da área da agricultura, que a gente está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial para identificação de praga, e está sendo desenvolvido numa incubadora lá em Piracicaba, dentro da Faculdade de Agronomia, né? Luiz Queiroz. A gente tem 5 bolsistas lá hoje trabalhando nesse projeto. Eu faço parte do board eu cuido do projeto e cuido do modelo de IA que está sendo utilizado. E
A FAPESP está investindo, a gente conseguiu financiamento da FAPESP para tocar esse projeto. Você pega as pessoas que estão envolvidas nesse projeto com a gente, é cara que tem pós-doutorado, pós-docs, o cara... São pessoas que têm o mesmo nível dos caras lá de fora. Mas, sabe, esse cara, para você segurar o cara, ele fica muito mais pela paixão de estar aqui, ele não quer ir embora do Brasil, do que porque se fizer assim, o cara vai embora, entendeu? Então a gente não tem um pesquisador no Brasil, rapaz, para você conseguir uma câmara para poder fazer análise de inseto, cara, é um inferno. Você precisa comprar, precisa pagar 3 mil impostos, fazer 5 mil guias de importação, entendeu? Enquanto um cara lá nos Estados Unidos, ou na França, ou no Canadá, ele pede um negócio hoje, amanhã à tarde, a Amazon entregou lá, aqui a gente não pode fazer, a gente fica limitado porque tem tanta burocracia que a gente não consegue fazer. E mesmo assim a gente está fazendo. E recurso também, né? E recurso, né? O governo investe pesado. Infelizmente a gente está muito atrás. O Brasil vai ficar para trás, o Brasil vai consumir a tecnologia. Ou vai ser um produtor de insumo básico, assim como a gente produz comida, soja. A gente vai produzir o quê? A gente vai ter data center para... A gente fala que é mais commodities do que outra coisa. Bom, precisamos encerrar, né? Senão não vai longe. Mas eu sou otimista, viu? Eu acho que assim, acho assim, quem é jovem, cara, entra de cabeça nisso, vai aprender IA. A internet está aí cheio de curso. É o futuro, né? Não é nem que é o futuro, é o presente. É o presente já, entendeu? né? E se o cara está envolvido com tecnologia, se ele não souber mexer, ele vai ficar para trás, ele não vai ter como se posicionar. Ô, Zé Coelho, muito obrigado, cara, pela aula. Isso não foi uma entrevista, foi uma aula que você deu aqui. Eu que agradeço. Valeu, foi super interessante. Tenho certeza essa live vai ficar aqui gravada para as pessoas apreciarem e aprender também, né, com você. Mas também quem precisar falar direto com o Zé, é só lá o arroba, siga o Zé Coelho. Siga o Zé Coelho, e você também já manda você direto pro Instagram, né? Você tem Instagram, você tem... arroba siga Zé Coelho. O site também, né? Tem o site também, o site também é a mesma coisa. Valeu, Zé. Muito obrigado. Tem alguma coisa que você gostaria de falar aqui? Não, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. A gente gostaria, sempre um prazer estar aqui. Até deixar as portas abertas para você voltar aqui, porque eu não fiz nem a metade das perguntas que eu gostaria de fazer aqui, sempre que tiver oportunidade, pode me chamar que eu estou aqui. Na outra vez o Zé vai mandar um robôzinho, velho. E com essas músicas aí, tem planos de colocar aí, participar de uma Fanpop, Zé, ou não? Não dá para colocar uma música de IA na Fanpop. Aliás, eu estava conversando com o Juca, um dos problemas que a gente vai ter... Mas colocaram, viu, Zé? Então, a gente vai ter que nós vamos ter que ver como é que a gente vai identificar. Né? A gente vai ter que... Agora parece que já tem um sistema que está conseguindo identificar. Olha que bacana. Aí já na triagem você já derrubou a música. Vai ter que fazer, porque é injusto com quem trabalha de verdade e gasta o cérebro para produzir uma coisa, uma peça, uma coisa artística, né? Quer dizer, o cara produziu do fundo da alma dele, ali, do sentimento dele, e agora vem o cara lá, senta na frente, faz um prompt e manda, é capaz de ganhar um festival. O Renato está dizendo aqui, eu adorei a aula dele, das melhores noites do garimpo, hein? Obrigado. Joia, Zé, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado. Valeu, Maurício. Quinta-feira tem fanzine ou não tem fanzine? Tem fanzine quinta. Terça-feira o Benê, não é? Isso, Benê. Então, terça-feira que vem. Terça-feira que vem é 2 de junho, né? 2 de junho, isso. Isso, é Benê. É o último de maio já, cara. Né? Valeu. Até mais. Pra acabar, eu vou soltar uma música do Zé. Então manda. E do Cláudio. Então manda aí. Valeu, gente. Vou encerrar aqui a live, tá? Pelo Instagram. Cara, obrigado.